O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. OTAN anuncia acordo com Turquia para admissão da Suécia. Gostei da literação dessa manchete. Como assim? Acordo com Turquia, admissão da Suécia. Olha que bonito. Pois é, eu que escrevinhei. Ó. Sou um poeta. Chupa Camões. Brincadeira. Mas vamos lá, né? Tivemos cúpula da OTAN essa semana, nos dias 11 e 12 de julho. Foi em Vilnius, capital da Lituânia, né? A Lituânia, que é um dos países que, pensando em termos proporcionais, mais tem enviado auxílio militar para a Ucrânia. É um país, né, que tem um histórico bastante particular, digamos assim, em relação à Rússia, né? Para ser gentil. Lembrando que temos fronteira sobre a história da Lituânia. Foi um dos últimos, inclusive. Eu acho que foi o último. O último antes da pandemia. O último antes da pandemia. Aí depois a gente fez o Catar, né? Em que a gente fala um pouco da história desse país, que é um país que tem uma história muito rica, muito curiosa, né? E que eu e o Matias gostamos por causa do basquete, na verdade. Mas tivemos, então, a cúpula da OTAN em Vilnius. E é claro que a cúpula da OTAN ela girou em torno da guerra na Ucrânia, né, da invasão russa da Ucrânia, inclusive a expansão da OTAN com Finlândia e Suécia, né, que é decorrente da invasão. E aqui, meu caro Matias, eu quero permissão dos nossos ouvintes para ser babaca, tá? Porque assim como no último programa de 2021 a gente falou, olha, se a Rússia invadir a Ucrânia, a Finlândia pede para entrar na OTAN no dia seguinte. Quando Finlândia e Suécia de fato pediram para entrar na OTAN e a Turquia condicionou o seu apoio à entrada da Suécia, né, a eventual fim do apoio sueco aos terroristas, a gente falou aqui no programa que, olha só, a Suécia tem muitos curdos em seu território, né, recebeu muitos curdos, existem curdos que são parlamentares hoje na Suécia, né? E a Suécia não tem como simplesmente extraditar essas pessoas, porque essas pessoas ou estão com status de refugiados, ou já têm nacionalidade sueca. Então, mesmo que você tenha acusações criminais contra essas pessoas no judiciário turco, e mesmo que sejam acusações criminais assim super adequadas, assim, processos incontestáveis à prova de bala, o que nem sempre são o caso, a Suécia não tem como extraditar essas pessoas. E o que aconteceu semana passada, por exemplo, né? A Suprema Corte da Suécia negou a extradição de 2 curdos de nacionalidade turca que estão refugiados na Suécia. A gente avisou que isso ia acontecer e a gente também avisou que aí o preço ia mudar. E então tivemos agora, finalmente, a Turquia, né, ganhando mais uma leva de concessões em troca da sua aprovação da Suécia a fazer parte da OTAN. Porque, recapitulando para os nossos ouvintes, para um país entrar na OTAN ou um país entrar na União Europeia, essa admissão tem que ser aprovada por todos os membros, tá? Então, a posição da Macedônia do Norte vai ser tão importante quanto a da Turquia e quanto a da Alemanha. Eu citei o exemplo da Macedônia do Norte, não foi à toa, porque é um país pequeno, um país mais pobre, e é um país que durante muito tempo teve a sua participação internacional bloqueada pela Grécia, pelo contencioso devido ao naming rights do país, né? A gente brinca que é o naming rights da Macedônia. Então, a Turquia falava, olha só, Suécia, para você entrar, você tem que fazer, né, essas concessões. Aí a Turquia foi admitida ali no sistema de cooperação de segurança da Europa, né? A Turquia, né, recebeu ali concessões, diminuição de algumas sanções da indústria armamentista, porque a indústria armamentista sueca tinha sanções contra a Turquia, e a Suécia tem uma indústria armamentista importante. Porém, o que a Turquia realmente queria, a Suécia não tinha como entregar, que era literalmente entregar essas pessoas curdas.
E aí tivemos uma série de ligações telefônicas, né, entre governo turco, governo sueco e o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, que culminou no encontro presencial entre o Ulf Kristersson, o primeiro-ministro da Suécia, o Erdogan, presidente da Turquia, e o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, que teve o seu mandato estendido. Agora ele queria se aposentar, mas assim, Matias, você quer ser chefe da OTAN durante uma guerra na Ucrânia? Não. Então ninguém queria o pepino, e aí estenderam o mandato do coitado de Jens Stoltenberg, coitado entre aspas, né? Mas o Jens Stoltenberg que queria sair do cargo, né? Então, tivemos a reunião que foi anunciado, né, que a Turquia vai aceitar a adesão da Suécia à OTAN e vai enviar, né, o documento para o seu parlamento devidamente ratificar. O que a Turquia vai ganhar com isso dessa vez, então? Primeiro, a Turquia ganhou, né, mais uma reafirmação do compromisso dos Estados Unidos em liberar os caças F-16 para a Turquia. Refrescando a memória dos nossos ouvintes, ou para os nossos ouvintes mais novos, né? A Turquia fazia parte do programa do caça F-35, que hoje é o caça mais moderno do mundo. A Turquia foi excluída desse programa durante o governo Trump. Inclusive, a Turquia já teria 2 aviões prontos, já com pintura turca. E a Turquia foi excluída por quê? Porque a Turquia comprou os sistemas antiaéreos russos S-400. O governo dos Estados Unidos falou: Turquia, você comprou esse sistema, sendo que a Rússia está sob sanções desde a anexação da Crimeia, então você não pode mais comprar. Também tem um elemento que a gente explicou aqui, que é: a Turquia estaria numa posição muito sui generis de ter o mais desenvolvido vetor dos Estados Unidos com um dos mais importantes sistemas antiaéreos da Rússia. Então a Turquia poderia desenvolver e eventualmente explorar as fraquezas do próprio F-35, esse tipo de informação vazar para a Rússia, né? Então a Turquia foi retirada do programa F-35, a Turquia sabe que não tem como voltar, sabe que inclusive é muita grana hoje para voltar, né? Então o que a Turquia falou? Tá bom, então quero uns caças F-16, que é um modelo originalmente dos anos 1980, né? Mas que tem versões mais novas, tem modelos mais recentes, claro. E falou: olha só, tá bom, então agora eu quero que você libere para mim a venda de F-16 modelos novos e também a venda, né, de kits de modernização para os aviões que eu já tenho. No total, são 40 novos jatos e a modernização de 79 aviões, num total de 6 bilhões de dólares. Isso tem que ser autorizado pelo Congresso dos Estados Unidos e o governo Joe Biden disse que vai trabalhar para isso. E aí, o governo Erdogan também falou, né, que olha só, né, a Turquia está esperando na porta da União Europeia há 50 anos. Foi a frase que ele falou, né? Então queremos apoio para entrar na União Europeia. Lembrando que a Suécia é integrante da União Europeia, que na Península Escandinava quem não é a Noruega, tá? Às vezes dá para fazer essa confusão. A Turquia, fazendo um breve retrospecto aqui, meu caro Matias, ela se torna membro associado da então Comunidade Europeia em 63, assina um memorando de União Aduaneira em 95, reconhecida como candidata em 99, e as negociações para adesão plena começaram em outubro de 2005. Tá? Dos 35 pontos necessários para concluir o processo de adesão, apenas 16 foram iniciados e apenas um foi concluído em maio de 2016. Tá? A Turquia é uma eterna candidata à União Europeia, como o Erdogan falou? É. E a Turquia não é realista que a Turquia vai se tornar membro da União Europeia tão cedo. Tá? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que, se isso acontecer, a extrema-direita europeia vence todas as eleições posteriores. Tá? A verdade é essa. Pelo fato da Turquia ser um país muçulmano. Pelo fato de que vão dizer, olha só, estão descaracterizando a Europa, a Turquia não é um país europeu, não é uma cultura europeia. Junto com isso, melhor dizendo, para disfarçar esses elementos, né, dessa, entre aspas, guerra cultural, para usar o termo que esses grupos usam,
você vai ter questões como o nível de democracia da Turquia, estabilidade jurídica, questões de direitos humanos. Vamos lembrar que a Turquia queria reinstaurar a pena de morte, coisa que a União Europeia não aceita. Mas também existe o elemento, que é o mesmo elemento que a gente já citou sobre a Ucrânia aqui, por exemplo, que é o elemento especialmente demográfico e geográfico. A Turquia, gente, ela tem uma população de 85 milhões de pessoas. Se a Turquia entra na Europa, ela se torna automaticamente o país mais populoso do bloco. 85 milhões de pessoas é gente pra caramba, tá? Então, você incorporar um país como a Turquia em um bloco como a União Europeia não é tarefa simples, já não seria tarefa simples, mesmo se a Turquia fosse o país mais democrático do mundo, não é. O Erdogan hoje é virtualmente o sultão do país, como o Matias brinca aqui. Se a Turquia fosse o país mais rico e desenvolvido do mundo, também não é. A Turquia é um país que sofre muito com desigualdade, tem regiões muito pobres dentro da Turquia. E terceiro, se a Turquia fosse um país que fosse aceito e tolerado por todos os setores políticos europeus, também não é, porque não é uma população historicamente europeia, né? São turcos, e é uma população muçulmana. Então, o Erdogan, ele falou isso sabendo de tudo isso. Eu não estou ensinando o Erdogan aqui a invenção da roda. Só que o Erdogan, ele segue essa política, que é muito comum na política internacional e é muito válida, né? Que é de criar a dificuldade para vender a facilidade. O que o Erdogan, na verdade, quer, meu caro Matias? Ele quer especialmente a flexibilização em relação a vistos, tá? Porque o governo turco tem essa queixa, já tem vários anos, de que, segundo o governo turco, os turcos são desproporcionalmente discriminados na hora de solicitar vistos na União Europeia. Cidadãos turcos precisam de visto até de trânsito, tá? Então vamos supor que um turco vai pegar um voo para Nova York e esse voo faz conexão, sei lá, em Amsterdã, alguma coisa assim. Ele precisa de visto de trânsito, tá? Segundo os dados do governo turco, tá? Vou deixar claro, a fonte desses dados que eu vou passar agora são o governo turco. Em 2014, 4% dos vistos de cidadãos turcos para a área Schengen eram rejeitados. Esse número passou para 12,7% antes da pandemia e para 19% em 2021. Segundo o governo turco, esse índice é mais que o triplo do índice de rejeição de países como Albânia e Geórgia, tá? Então o governo turco fala, e isso obviamente, né? Claro, quando a gente pensa numa liberação de visto, a primeira coisa que a gente pensa é o turismo, né? O cidadão brasileiro, ele pode entrar na União Europeia, pode visitar a União Europeia sem necessidade de visto, né? Claro, considerando que ele tem as condições para isso, né? É um privilégio poder ir para a Europa, né? Mas também afeta a economia do país, né? Afeta viagens de negócios, né? Você tem empresários comparecendo em eventos, né? Em fóruns, em grandes eventos da indústria que ele faz parte, né? Todo esse tipo de coisa. Então a Turquia fez essa pressão para ter uma flexibilização em relação aos vistos. Não sei se pode chegar a uma isenção do visto de turista para turcos, porque a União Europeia também dificilmente vai fazer isso, porque o que acontece? Qual vai ser a argumentação da União Europeia? Que deve ser muitas das justificativas para a rejeição de visto, né? Nós temos uma grande comunidade de origem turca na União Europeia, especialmente na Alemanha. Na Alemanha são mais de 1 milhão, né, de cidadãos turcos, não estou nem falando de descendentes, estou falando de cidadãos. Então eles vão falar, olha só, se a gente der o visto, se a gente liberar o visto, o cidadão turco, lá o rapaz de 20 anos, que não tem muita perspectiva de emprego, não tem formação, ele vai entrar na União Europeia sem visto para visitar o primo dele na Alemanha, e aí vai falar, pô primo, arruma um trabalho para mim lá onde você trabalha, alguma coisa assim, e aí você vai, entre aspas, né, muitas aspas, roubar o emprego dos europeus, né, aquele tradicional discurso, né, do personagem lá, o redneck de South Park, né? They took our jobs.
Então, uma completa isenção de vistos é improvável, mas a Suécia, o governo sueco, se comprometeu a, digamos assim, a liderar esse movimento pela flexibilização dos vistos. Então, essas foram as conquistas do Erdogan agora nesse momento. Vejam, ainda não é nada confirmado, até porque também, se você, né, fizer tudo imediatamente, vai parecer que era um quid pro quo, né? E é sempre bom negar essas aparências, né? Fingir que não. Mas na prática é isso. Então a Suécia vai se tornar o mais novo integrante da OTAN. E a Finlândia, muito se falou, né, de quando a Finlândia entrou na OTAN, de que agora a Rússia vai ter uma fronteira mais extensa ainda com a OTAN. Né? A Suécia, ela tem uma fronteira marítima com a Rússia, mas principalmente a Suécia é uma potência militar regional. Né? A Suécia a gente já falou isso, uma das razões, inclusive, que a Suécia não fazia parte da OTAN era o lobby da sua própria indústria armamentista, né, para garantir o próprio mercado, já que a Suécia, repito, é uma potência militar regional. E a gente tem um exemplo disso hoje no Brasil, que são os caças Gripen, né, usados pela Força Aérea Brasileira. Né? Alguns dos históricos fabricantes de armas são suecos, né? Ou empresas com múltiplas funções, né? Que fabricam outras coisas além de armas, mas também armas. Né? Então, essa foi talvez a principal novidade dessa cúpula em Vilnius. O Erdogan, meu caro Matias, por outro lado, disse também que a Ucrânia merece ser um membro da OTAN. E eu vou roubar o tweet do nosso querido Tanguy, porque o Zelensky foi até, né, a cúpula, inclusive, né, teve a foto lá que virou vários memes, né? Forever Alone. Isso, o Zelensky lá com o agasalho militar dele já habitual e ele ali meio isolado, todo mundo se cumprimentando, ele meio perdido. Mas o Zelensky, ele tomou na volta a gente compra, né? Porque todo mundo falou assim, né? O Jens Stoltenberg, inclusive, não, a Ucrânia tem que ser parte da OTAN. A Ucrânia merece ser parte da OTAN. A Ucrânia vai ser um aliado importante da OTAN. Mas ela só vai poder entrar na OTAN depois que acabar o conflito, porque um país com uma guerra ativa não pode fazer parte da OTAN. Né? Porque assim, imagina, se a Ucrânia entra na OTAN amanhã, dia 15 de julho, isso significa que no dia 16 de julho o mundo está numa terceira guerra mundial. Né? Então é isso, ó, Ucrânia, espera aí a guerra, né? Espera aí o que vai acontecer e aí você vai poder entrar na OTAN. Ao ponto em que o Zelensky, ele usou um tom, né, bastante rígido, né, em relação a isso, né? Ele disse que o seu país está cansado de esperar, né? E o Ben Wallace, que é o secretário de defesa britânico, quando estava ali conversando com repórteres, chegou até a se queixar dos ucranianos, dizendo que não somos a Amazon das armas. Dizendo que a Ucrânia quer armas demais, quer armas a qualquer momento, e dizendo que o Reino Unido não vai abrir mão dos seus estoques de segurança. E aí é uma coisa que a gente já mencionou aqui também, né? Estamos chegando em ponto, essa guerra está chegando a alguns pontos em que os países estão começando a ter problemas nos seus estoques, né? E por isso que estão tendo que buscar aí, né, armamentos e outros, né, munições, insumos de defesa em geral, em outros mercados, em outros locais. Então você tem uma questão que a postura ucraniana já estaria começando a, entre aspas, a incomodar alguns países da OTAN, querendo ou essa adesão na OTAN rapidamente, ou muitas armas, ou mais armas do que a OTAN se dispõe a dar. E quando a gente fala, né, se dispõe a dar, né, vamos lembrar, já são dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar direta. Tá? Um outro episódio foi do secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que é o maior falcão do governo dos Estados Unidos atualmente. Né? Ele tem uma carinha ali meio, né, uma carinha inocente, mas ele é um baita de um falcão. Tá? Ele é um cara que, se dependesse dele, o governo Obama teria bombardeado o Irã, inclusive, isso já foi revelado um tempo atrás, né? Na época ele tinha um cargo menor, felizmente, e ele estava em um dos vários eventos ali, né, da cúpula da OTAN,
E um repórter ucraniano, né, perguntou, né, para ele, né, sobre o envio de armas e adesão da Ucrânia à OTAN, e ele respondeu assim: o povo americano merece algum grau de gratidão. Né? Os Estados Unidos enviaram uma enorme capacidade para garantir que os bravos soldados ucranianos tenham munição, veículos blindados, etc. Né? Então, você teve ali um choque, talvez um choque de expectativas. Por quê? Porque quem não ouve o Xadrez Herbal, modéstia à parte, no início do ano passado, ficava parecendo que a entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia seriam coisas simples e fáceis de resolver. E não são. Né? Nenhum dos dois, por diversos motivos. Então, o Zelensky, para quem achar que eu estou inventando alguma coisa, depois vão no Twitter oficial do Zelensky. Tá? Ele mesmo diz, né, que achou um absurdo que não há um cronograma de admissão da Ucrânia na OTAN. Tá? São palavras dele. Né? Então ele mesmo saiu ali frustrado, entre aspas, em relação às suas expectativas. Tá? Aí, meu caro Matias, durante a cúpula da OTAN, né, a gente sempre fala dessas grandes cúpulas, desses grandes eventos, que eles acabam também funcionando por colocarem diversas lideranças diferentes no mesmo ambiente. Né? E aí rolam algumas conversas. Tivemos, né, na viagem para Vilnius, né, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, parou em Varsóvia, né, lembrando que Lituânia e Polônia já governaram a região em conjunto e também já foram rivais. Né? As pessoas esquecem disso também. As pessoas esquecem que, por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial, metade da Lituânia estava ocupada pela Polônia, pela Segunda República Polonesa, o governo fascista do Piłsudski. Né? A capital lituana, na prática, era em Kaunas, já que Vilnius estava ocupada como supostamente cidade polonesa. Mas, enfim, né? A Giorgia Meloni parou em Varsóvia, se encontrou com o seu homólogo polonês, né, o Mateusz Morawiecki, e falaram que ambos estão comprometidos a criar fronteiras impermeáveis na União Europeia, né, e que o combate à imigração ilegal é a maior similaridade entre os dois governos e a defesa dos interesses nacionais. Né? A gente já falou aqui bastante sobre tanto o governo polonês, sobre tanto o governo Giorgia Meloni, né? Então acho que, para bom entendedor, minha palavra basta. Depois também tivemos, no mesmo âmbito, o encontro, meu caro Matias, entre o Anthony Albanese, o primeiro-ministro da Austrália, e o seu homólogo alemão, em Berlim, antes. E foi anunciado um acordo para vender $1 bilhão, tá, em veículos produzidos na Austrália para a Alemanha, tá? O veículo chamado Boxer, tá? Que é um Infantry Fighting Vehicle, né? um IFV no jargão em inglês. E a Alemanha vai pela primeira vez mandar tropas para um exercício militar no Indo-Pacífico. Tá? 240 militares alemães vão participar do exercício Talisman Saber, o sabre do talismã. Faria mais sentido se fosse o sabre da Tasmânia. Né? Mas os 240 soldados alemães vão fazer parte aí de um conjunto de 30 mil militares de 12 países. Né? Esse exercício militar é obviamente mirando, né, na China. Falando em China, a declaração final da cúpula não fez menções diretas, né, menções muito firmes, né, à China, porém a China protestou, afirmando que a expansão da OTAN no Pacífico será inaceitável. E por que a China então protestou? Porque dentre os países convidados, né, estavam Ucrânia e Geórgia, né, 2 países do Mar Negro, os 2 países com território sob controle russo, porque vamos lembrar que desde 2008 tem 2 territórios, né, que são internacionalmente reconhecidos como da Geórgia, mas sob ocupação russa, né, a Abkhazia e Ossétia do Sul, e também estiveram presentes Austrália, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Né? E o que esses países têm em comum? Né? São países ali da bacia do Pacífico.
né? São países que vão ter o principal elo de ligação militar com os Estados Unidos, a questão da China. Outro país não membro presente era a Suécia, mas, né, vocês perdoam o deslize porque a Suécia vai ser parte, né? Enfim, então a China protestou sobre isso. E finalmente, no final da cúpula, ainda em Vilnius, o primeiro-ministro grego Mitsotakis se encontrou com o Erdogan, com o Erdogan, né? E ambos concordaram em retomar as conversas para a normalização das relações entre os dois países, né? Vamos lembrar, Grécia e Turquia, primeiro, são inimigos históricos. E segundo, em tempos mais recentes, também tem diversos episódios de tensão, né? Incluindo ali a acusação turca de que os sistemas antiaéreos gregos frequentemente, né, travam, né, detectam os aviões turcos, a disputa pelos limites marítimos no Mediterrâneo Oriental, que hoje está sendo provado que é uma região rica em gás natural, né? Então todas essas questões fazem parte do azedar de relações. Aí, meu caro Matias, vamos falar mais especificamente da Ucrânia rapidamente. Primeiro, né, o Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, visitou Kiev no penúltimo sábado, dia 1º de julho, né, no primeiro dia da presidência espanhola da União Europeia, como sinal de apoio inequívoco da União Europeia aos ucranianos. Depois, o Zelensky se encontrou com o Andrzej Duda, seu homólogo polonês, o presidente da Polônia, e eles realizaram uma cerimônia, tá, na cidade ucraniana de Lutsk, para lembrar as vítimas do massacre de Volhynia. Esse massacre de Volhynia é algo muito interessante que, assim, lá no início da guerra, em algumas outras circunstâncias, a gente já mencionou aqui que Ucrânia e Polônia, eles têm uma coisa em comum, que é a inimizade com a Rússia, e ao mesmo tempo, eles também não são os maiores aliados do mundo, são países que também têm as suas discrepâncias históricas, né? E essa região é uma região que, antes da Segunda Guerra Mundial, né, parte dela fazia parte da Polônia, justamente, né, depois passou a fazer parte da Ucrânia, são dos territórios poloneses que foram ocupados pela União Soviética a partir de 1939, né, e nós tivemos um massacre de dezenas de milhares de poloneses entre 43 e 44, por quem? Por organizações nacionalistas ucranianas que eram aliadas dos nazistas, tá? Como o Exército Insurgente Ucraniano, que é a organização, né, criada, né, que tem como grande bandeira ali, né, com perdão do trocadilho, né, o bandeirismo, né, a ideologia... Do Stepan Bandeira. Exatamente, a ideologia do Stepan Bandeira. Eu juro pra vocês que foi sem intenção, tá? E que tem a bandeira, né, vermelha e preta, que é a bandeira nacionalista ucraniana, que ainda é muitas vezes vista em manifestações, em cemitérios militares, que é a bandeira que foi proposta como bandeira ucraniana lá durante a Guerra Civil Russa, né, que é o solo preto, né, da terra preta mesmo, da região do Donbas especialmente, e o vermelho dos mártires, né? Então nós tivemos um massacre ali de dezenas de milhares de poloneses por nacionalistas ucranianos, que é uma das grandes feridas nessa relação que, repito, que historicamente é muito complicada, embora eles tenham a Rússia como inimigo em comum. Então, o Zelensky e o Duda participarem, né, dessa cerimônia em conjunto é também uma maneira deles falarem, olha só, nós estamos prontos para, em nome da atual aliança contra a Rússia, que invadiu a Ucrânia, né, nós também queremos superar os traumas históricos, as feridas históricas entre os nossos países. E o vermelho e preto também foi reapropriado, né, pelo Pravi Sector, né, o setor direito, que é um movimento político de extrema-direita da Ucrânia, né? Exatamente.
E depois, e só para concluir, os movimentos nacionalistas poloneses também massacraram ucranianos, especialmente no final da guerra, né? Lembrando que um dos movimentos da resistência polonesa era extremamente antissemita também, né? Na Polônia você tinha duas resistências. Você tinha a resistência nacionalista, digamos assim, e a resistência socialista. Enfim, então é um massacre que ocorre no contexto da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, que é uma ferida histórica entre os dois países e que os dois chefes de Estado, né, se encontraram. E, repito, provavelmente essa cerimônia, né, a intenção de falar, olha só, estamos também superando nossas feridas históricas para nos juntarmos, nos aliarmos contra a ameaça maior ou a ameaça mais imediata, que é a Rússia do Putin. Tá? E, finalmente, meu caro Matias, no dia 5 de julho, tivemos uma explosão com uma granada em uma das principais cortes de Kiev, porque o Igor Humeniuk estava tentando fugir, tá? E o que aconteceu, né? Ele, na verdade, ele morreu na explosão. E por que ele estava preso? Ele era integrante de um batalhão de extrema-direita, né, formado ali por nacionalistas e neonazistas, que foi preso porque ele tentou realizar um atentado terrorista, né, ele realizou, na verdade, um atentado terrorista em 2015 contra os processos de diálogo de Minsk, né, que buscavam encerrar o conflito no leste da Ucrânia e que, né, não deram certo. E aí ele realizou um atentado em 2015, foi preso, aí agora ele estava sob julgamento e explodiu uma granada na corte. E antes da gente ir para as notícias da guerra, meu caro Matias, o governo ucraniano também essa semana anunciou que a gigante Unilever foi colocada na lista do governo de patrocinadores da guerra. Tá? Por quê? Porque a Unilever retomou suas operações na Rússia. Tá? A Unilever, então assim, todo mundo conhece a Unilever, produz diversos produtos, inclusive desodorantes e tal, né? E aí o governo ucraniano afirmou que ao pagar impostos na Rússia, a empresa está colaborando, né, com a guerra, está lucrando com a guerra, e aí por isso foi colocada nessa lista. Tá? Aí vamos para notícias do fronte, meu caro Matias. E talvez a principal delas, dessas últimas 2 semanas, tenha sido o fato de que o governo dos Estados Unidos autorizou a exportação de munições de fragmentação para a Ucrânia. Né? As cluster munitions, às vezes também chamada de munições de cacho. Tá? Resumindo bem para o nosso ouvinte, imagine uma bomba grande, tá? Imagine uma bomba grande, mas que na verdade ela não é uma bomba, ela é um grande estojo que solta diversas pequenas bombas, que muitas delas podem explodir ao contato, como se fossem pequenas granadas, mas muitas delas, muitas vezes, viram pequenas minas. Tá? E que por isso as bombas cluster, essas bombas de fragmentação, elas atingem áreas grandes e elas não discriminam alvos militares ou civis e são consideradas causadoras de muitas baixas entre civis, justamente por conta dessa falta, dessa impossibilidade, melhor dizendo, de distinção. Tá? O uso de bomba cluster, né, também é considerado, proposto, melhor dizendo, por alguns países, que seja considerado um crime de guerra, inclusive. Tá? Elas foram utilizadas no Líbano, foram utilizadas na Guerra das Malvinas, em 82, tá? Os britânicos utilizaram elas nas Guerras das Malvinas, e os Estados Unidos decidiram fornecer esse tipo de munição para a Ucrânia. O governo Biden disse que foi uma decisão muito difícil, tá? Porque temos é uma decisão que requer um olhar duro para o potencial dano, né, o potencial mal aos civis. Tá? Essas foram as palavras do Jake Sullivan, o mesmo Jake Sullivan que eu mencionei anteriormente. E muita gente caiu matando, muita gente criticou o governo dos Estados Unidos por fornecer esse tipo de equipamento, afirmando que, repito, ele causa mortes entre civis, que seria um crime pelo governo dos Estados Unidos. Se você tem essa visão, se você tem essa perspectiva, perfeito, é completamente justo. Alguns adendos.
tá? Primeiro deles existe a convenção que busca proibir o uso, transferência, produção e estoque de munições cluster, tá? Esse acordo, ele hoje tem 108 países signatários. Ele foi proposto em 2008, tá? Dentre esses 108 países, não estão Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, China, Índia, Irã, Arábia Saudita, Egito, Brasil e Argentina, tá? Para dar algumas ausências de destaque, tá? E nenhuma das duas repúblicas coreanas. O Brasil, inclusive, não apenas produz, mas também exporta esse tipo de munição, tá? Esse tipo de munição de origem brasileira já foi visto sendo utilizado no Iêmen, tá? Pelos sauditas. Então, legalmente falando, não tem nada que impeça essa transferência pelos Estados Unidos. Segundo, a Rússia usa esse tipo de munição na Ucrânia, tá? Também isso é documentado já. A Rússia tem esse tipo de munição e usa esse tipo de munição. Então, no fim das contas, é menos com menos, tá? Usando uma posição bem cínica até, repito, do ponto de vista moral, é completamente condenável. Do ponto de vista legal e prático, entretanto, né, não há nada que desabone essa decisão. É isso que eu quero dizer aqui, tá? E, repito, nós brasileiros, ainda por cima, temos menos autoridade moral ainda para falar disso do que qualquer outra pessoa. Inclusive, acho que foi o Thiago Amparo, que na coluna dele na Folha de São Paulo, ao comentar o assunto, ele condenou o assunto, e é uma posição legítima de condenação, condenou o uso, melhor dizendo, desse tipo de munição, e afirmou que deveria ser responsabilidade do governo Lula, né, aderir a essa convenção, ou seja, ele pelo menos cobrou a coerência, né, do governo brasileiro. Então é isso que eu quero dizer, porque não adianta nada falar desse tipo de coisa e ignorar que o Brasil também produz e exporta esse tipo de munição, tá? A Rússia, por sua vez, disse que o fornecimento desse tipo de armamento é um sinal de fraqueza, tá? É um ato de desespero no contexto da tão alardeada contraofensiva ucraniana. Essa foi a resposta russa em relação ao assunto. A Austrália, ainda notícias da guerra, afirmou que vai enviar o seu avião de coleta, né, de inteligência, o seu avião radar, né, para o território polonês, onde ele vai ficar lá voando, coletando informações e fornecendo para a Ucrânia. Lembrando, os ucranianos recebem muita inteligência de aviões radar britânicos e dos Estados Unidos nessa guerra. Também em relação ao fronte, né, o governo turco, tá, libertou, né, 5 comandantes do batalhão Azov que estavam sob custódia turca. E o Zelensky, na última sexta-feira, dia 7, se encontrou com Erdogan em Istambul para conversar sobre o eventual acordo, né, renovação do acordo de exportação de grãos, e voltou para casa com esses 5 comandantes, né, do batalhão Azov, que é a principal unidade neonazista da Ucrânia. Vejam, né, a principal unidade neonazista da Ucrânia. Não é que todas as forças ucranianas são neonazistas, também não significa que não existem neonazistas nas forças armadas ucranianas, tá? As duas frases absolutas estão erradas. O correto é dizer isso, tá? Então, e por que eles estavam na Turquia, então? Né? Eles foram presos, né? Eles foram detidos durante a Batalha de Mariupol, né? O principal porto ali no Mar de Azov, justamente. E quando eles foram presos, o governo russo basicamente iria executá-los, né? Tanto que nós tivemos muitos integrantes do Batalhão Azov que foram mortos, ou então estão sendo julgados na Rússia. A gente falou disso algumas semanas atrás, né? E aí a Turquia mediou um acordo em que, né, esses presos do Batalhão Azov, né, porque assim, a gente já mencionou aqui vários acordos, várias trocas de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, ela troca os prisioneiros que ela considera prisioneiros, entre aspas, regulares.
os integrantes das milícias neonazistas, eles não trocam. E aí a Turquia falou, olha só, manda esses caras pra cá, e eles vão ficar sob nossa custódia até o fim da guerra, e vocês não matam eles e pronto, né? E agora eles voltaram para a Ucrânia, e um deles, inclusive, já disse que pretende voltar à linha de frente. Como consequência, o governo russo, né, via o seu porta-voz, né, o Dmitry Peskov, disse que o governo turco violou os termos do acordo, que a Rússia não foi avisada e que essa libertação foi resultado de pressão de aliados da OTAN. Então, é muito possível que essa libertação seja utilizada pelo governo russo para uma eventual negativa da continuidade do acordo de grãos. Falando, olha só, a Turquia não pode servir mais para mediar o acordo. Lembrando, a Rússia e a Turquia vivem uma relação, né, de porradas e afagos, né, atualmente. Então, mas eles podem falar, pode ser justificativo, olha, a Turquia não é um mediador em boa fé, eles não cumpriram o acordo dos prisioneiros, porque o acordo era que os 5 comandantes do Azov ficassem na Turquia até o fim da guerra, né? Até porque a própria existência do Azov, a existência das milícias neonazistas, faz parte da narrativa russa de justificativa da guerra. Vamos lembrar, né? É uma operação militar especial para desnazificar a Ucrânia, né? Tudo balela. A gente já sabe disso e a gente já explicou isso também, né? Então, mas isso afeta diretamente a retórica russa da guerra, né? Lembrando, e outra coisa, assim, lembrar que isso é balela, né, não significa negar a existência dos grupos neonazistas, tá? O que a gente está negando é dizer que se alguém acha que a Rússia invadiu a Ucrânia por causa disso, apenas por causa disso, aí, né, desculpa, precisa tomar um chá de realidade, né? Um chá de realidade, não um chá de polônio, né? E finalmente, em relação ao fronte, meu caro Matias, 2 notícias em relação a comandantes russos. Uma delas é que os serviços federais de segurança russos anunciaram que prenderam uma pessoa, tá, um homem de 64 anos de idade, que teria assassinado na cidade russa de Krasnodar, que é uma cidade que inclusive fica, né, que é conhecida por ter um clube alviverde, não um clube de futebol alviverde, mas que fica perto do Mar Negro, justamente. E esse homem é o principal suspeito do assassinato do comandante Stanislav Rizitsky, de 42 anos de idade, que era comandante de um submarino da frota do Mar Negro e que, a partir desse submarino, foram realizados ataques com mísseis de cruzeiro à Ucrânia, incluindo um em julho de 2022, que deixou 23 civis mortos. Tá? E segundo especulações na imprensa, tá, é muito possível que esse suspeito de assassinato tenha agido, né, por uma motivação pessoal, né? Tenha agido por uma eventual vingança desse episódio. E a outra notícia é que o major-general Ivan Popov, que era comandante do 58º Exército, foi afastado do seu comando e, ao ser afastado do seu comando, ele fez críticas abertas ao comandante-geral do Exército, no caso, o general Gerasimov. E esse exército que o Popov comandava, né, só para algumas pessoas não ficarem confusas, tá? A gente normalmente usa exército, né, como a instituição, né? Exército brasileiro, Exército dos Estados Unidos. Mas um exército também é uma unidade militar, né? Tanto que existe o posto, né, por exemplo, na hierarquia militar brasileira, né, de general de exército, né? Você tem general de brigada, general de divisão, general de exército. Então ele comandava o 58º Exército, que é parte do exército russo, tá? E, ao ser afastado, ele fez críticas abertas à suposta incompetência do Gerasimov. E, novamente, a região desse 58º Exército é a região de Zaporízhia. É uma região que hoje é um foco importante de combates, né? Então, é um comentário interessante e público vindo de um general russo. Aí, meu caro Matias, a gente vai para notícias
russas, né, indiretamente ligadas à guerra, e depois a gente vai começar aquele nosso giro pela Europa, né? Começando, né, pelo fato de que na semana passada foi anunciado que integrantes do grupo Wagner estão agora participando do treinamento de forças militares de Belarus e que o Yevgeny Prigozhin não está mais em Belarus, ele está na Rússia, né? Não se sabe exatamente o seu paradeiro. Inclusive, você deve ter visto, né, assim, com vários nossos ouvintes, a polícia russa fez uma batida na casa do Prigozhin, apreendeu milhões de rublos em dinheiro, apreendeu pistolas, munições, uniformes líbios e diversas perucas e fotos dele, né, em disfarces variados. E 2 dele, ele ali disfarçado de general líbio. E desculpa, e uma delas ele tá igualzinho o Sacha Baron Cohen em O Ditador, assim. Mas enfim, lembrando que o Wagner tem várias operações na Líbia, né? E aí ele usando peruca, usando barba postiça, e parecia umas coisas assim, sabe? Não era um disfarce de boa qualidade, não, sabe? Parecia umas coisas meio... Já que a gente fez referência anos 90 anteriormente, parecia umas coisas meio táxi do Gugu, assim. Todo respeito. O Ministério da Defesa russo afirmou que recebeu todo o equipamento pesado que antes estava com o grupo Wagner, né, como carros de combate e sistemas antiaéreos. Só que foi revelado também, né, que 5 dias depois do motim do grupo Wagner, o próprio Vladimir Putin recebeu Yevgeny Prigozhin no Kremlin, tá? Isso foi revelado no dia 9 de julho, na última segunda-feira, pelo Dmitry Peskov, afirmando que no dia 29 de junho o Prigozhin foi recebido diretamente pelo Putin, tá? Então, assim, ele recebeu Putin para fazer um acordo? Ele recebeu o Prigozhin para fazer um acordo, para dar um esporro, para tentar matar ele, ou porque era tudo combinado, né? Já tem as teorias, né? Fortaleceu as teorias da conspiração, né? De que seria, na verdade, tudo combinado e tal, né? Foi uma operação de bandeira falsa. Enfim, o fato é que o próprio Kremlin disse que o Putin recebeu o Prigozhin no dia 29, tá? Né? Lembrando que o Prigozhin recebeu no último ano $2 bilhões do governo russo. Em relação, né, ainda às Forças Armadas Russas, a Rússia enviou 2 fragatas para o Oceano Pacífico para realizar um exercício naval conjunto com a Marinha Chinesa, tá? E aí 2 notícias internas russas. Uma delas é que uma jornalista, a Helena Milashina, ela era jornalista, inclusive, do Novaya Gazeta, né, aquele principal jornal de oposição na Rússia, né, que fechou as portas, inclusive, com a guerra. Ela sofreu um violentíssimo ataque na Chechênia, 2 semanas atrás, né? Ela estava cobrindo um julgamento na Chechênia. Ela foi agredida, teve os seus cabelos raspados e foi atacada com tinta verde, né, que é daquele um desinfetante muito forte que tem na Rússia, que às vezes é utilizado, né, para atacar pessoas, porque ele demora semanas, né, para chamado de skunk, né, de gambá. Isso. No coloquial. Isso, que, né, também é chamado de zelionka, né, mas o skunk acho que é a tradução, né, tipo gambá, né. Que em outros países ele é utilizado também. Entendi. Em Israel, por exemplo. Essa referência não tinha. E a gente já falou disso aqui, né, no começo da guerra, inclusive, né, e aí ela sofreu esse ataque, ela ficou com vários ferimentos, infelizmente. Inclusive ele foi desenvolvido pelas forças de defesa de Israel. Ah, olha só. Não, eu sei que na Rússia ele é utilizado um desinfetante, um negócio assim, essa cor. É o mesmo. E a Duma russa, né, o legislativo russo, né, aprovou, né, uma lei que proíbe
a retificação de nome e gênero na Rússia, nos documentos de identidade da pessoa, e proíbe que pessoas trans tenham acesso ao serviço público de saúde. Né? Mais um dos vários retrocessos e mais uma das várias perseguições contra a população LGBT que ocorre na Rússia, né? E que ganhou um caráter muito mais público, especialmente no contexto ali da Copa de 2018, mas que já vem de mais de uma década e agora mais um capítulo, né, nesse cenário lamentável. E só fazendo mais errata, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Odortech. Odortech, tecnologia do cheirinho. Falando em perseguição a populações LGBT, agora na Geórgia, né, a prefeitura da capital de Tbilisi proibiu a realização da parada do orgulho LGBT na capital devido a ameaças de grupos de extrema direita, tá? Inclusive uma ameaça de bomba contra o evento, e por isso cancelaram. E aí a organização falou que o Ministério do Interior da Geórgia, mais uma vez, em vez de nos proteger contra a violência de grupos de extrema-direita, preferiu negligenciar a sua população de exercer a sua liberdade de expressão. Né? Então, mais uma notícia desse tipo. Aí, aproveitando que cruzamos o Cáucaso rumo à Geórgia, ainda, né, no Cáucaso do Sul, a ditadura do Azerbaijão, mais uma vez, fechou o corredor de Lachin, né, que liga a região da República de Artsakh, né, que os azeres chamam de Nagorno-Karabakh, né, é o nome também mais conhecido, do restante da Armênia, afirmando que a Cruz Vermelha Armênia está realizando contrabando. Tá? E por isso a passagem no checkpoint, que foi criado ilegalmente pelo Azerbaijão, foi proibida. O detalhe é que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que essa denúncia não tem fundamento e que nenhum material não autorizado foi encontrado em qualquer veículo pertencente à Cruz Vermelha, seja internacional, seja da Armênia, e que todas as cargas são sujeitas à fiscalização aduaneira. Né? E também lamentamos que 4 motoristas tentaram transportar bens comerciais em seus próprios veículos, tá? Em seu horário de folga, dizendo que esses motoristas não eram membros do staff da Cruz Vermelha e que os veículos não eram da Cruz Vermelha. Do Cáucaso, meu caro Matias, nós vamos para Moldova, já que um homem disparou contra pessoas no aeroporto internacional de Chisinau e deixou 2 pessoas mortas. Ele foi ferido pelas forças de segurança e depois preso. Segundo a imprensa local, o que ocorreu foi que um homem de nacionalidade tajique, que tinha 43 anos de idade, chegou no país, não teve autorizada a sua entrada, tomou a arma de um policial e começou a disparar. Tá? Então esse homem tajique teria agido, né, porque não permitiram a entrada dele. Não sei se um ato de desespero ou eventualmente, né, um ato de terror planejado, enfim. De Moldova, meu caro Matias, nós vamos para a Grécia, tá? Onde a agência grega Solomon, em colaboração com outros veículos de imprensa, realizou uma investigação independente, né, usando documentos do governo grego e mais de 20 entrevistas com sobreviventes, né, do mais recente naufrágio que deixou centenas de mortos, né, na Grécia, e que a responsabilidade do naufrágio pode ter sido da própria guarda costeira grega, que teria tentado, de maneira improvisada, rebocar a embarcação, que não teria os meios apropriados para esse tipo de abordagem. Vamos ver, porque essa é uma denúncia importantíssima e bastante séria. Da Grécia, nós vamos para a Áustria, com uma notícia apenas de curiosidade, né? Porque, Matias, você consegue imaginar que se o podcast do Xadrez Herbal ele ainda existiria daqui a 320 anos? Não.
Pois é. Mas o jornal vienense, o Wiener Zeitung, né, ele era publicado em papel desde 1703, diariamente, e agora, né, devido tanto à crise econômica quanto à crise do jornalismo e tudo mais, ele será apenas digital e terá uma edição mensal impressa para os assinantes, tá? Não vai ser em banca de jornal nem nada. Vai ser uma edição mensal impressa para os assinantes. Ele que usava, né, o título de o jornal impresso em circulação mais antigo do mundo, porém tem outros jornais que disputam esse título, que contestam esse título, especialmente a Gazeta de Mantova. Tá? E aí a argumentação é que a Gazeta de Mantova não é um jornal nacional, né? Ela é um jornal que circula ali apenas na região de Mantua, né? Enfim, então seria o jornal nacional mais antigo do mundo, enfim. O fato é que depois de 320 anos, ele deixará de ser impresso, tá? Se você é nosso ouvinte e mora em Viena, compra umas 5 edições do último que for impresso, tenta deixar uma, assim, preservada numa pasta, daquelas pastas onduladas, opaca, tá? Fora da luz do sol, porque aí seus netos vão pôr no eBay e ganhar uma graninha, tá? Aí, meu caro Matias, da Áustria a gente vai pra Itália. E antes de falar essa notícia aqui é uma notícia da editoria Mundo Bom de Acabar. Tá? Fica o disclaimer que a gente vai falar de um assunto um pouco mais pesado agora, né? Então, se isso for um gatilho para você, ou se você tiver com crianças por perto, adianta aí o programa um pouquinho, 1 minuto só, tá bom. Mas o que aconteceu? Um tribunal em Roma inocentou o zelador Antônio Ávola, de 66 anos de idade, da acusação de assédio sexual de uma aluna da escola onde ele trabalha. Ele admitiu que colocou suas mãos dentro das calças de uma aluna de 17 anos para puxar a sua calcinha e foi inocentado porque a ação, mesmo que brusca, durou apenas 5 segundos. Então, como durou apenas 5 segundos, não é assédio sexual, ele foi inocentado, né? Então é isso aí, mundo bom de acabar. Da Itália, meu caro Matias, a gente cruza o ladeirão e vamos para a Alemanha, tá? Aí põe o Chico Buarque sério, né? O meme do Chico Buarque. Põe o Chico Buarque sério, já que a pequena cidade de Hagum e Gesnitz, que fica em Saxônia-Anhalt, na antiga Alemanha Oriental, como o Matias já iria prever, né? Elegeu o primeiro prefeito da Alternativa para a Alemanha, né? Com 51,13% dos votos. A cidadezinha tem cerca de 9 mil habitantes. Aí põe o Chico Buarque feliz, que também, nessa leva, nós tivemos um refugiado sírio, que foi eleito prefeito de Ostelsheim, uma cidadezinha também pequena, que fica a 30 quilômetros de Stuttgart. Tá? Ele que é refugiado, chegou na cidade há 8 anos e a cidadezinha tem 2.500 habitantes. Ele foi eleito com 55% dos votos. Tá? Segundo a Associação dos Prefeitos da Alemanha, se trata do primeiro refugiado que é eleito prefeito na Alemanha sem ter a nacionalidade alemã ainda. Já havia ocorrido de pessoas que chegaram como refugiados na Alemanha, mas tinham já adquirido a nacionalidade, serem eleitos. Mas ele é o primeiro que, ainda sem ter a nacionalidade alemã, foi eleito prefeito aí do vilarejo de Ostelsheim, né, que fica perto de Stuttgart. Também na Alemanha, meu caro Matias, a ala jovem do Alternativa para a Alemanha, né, o Junge Alternative, né, a Alternativa Jovem, foi classificado pelo Departamento Federal da Proteção de Constituição como uma organização extremista. Tá? Lembrando que eles já tinham feito esse alerta, inclusive, sobre a própria AfD. Né? E também em relação à Alemanha, né, encontraram os descombros da antiga principal sinagoga de Munique, né, que foi demolida em 1938 por ordem pessoal de Adolf Hitler. Ela ficava na rua Herzog Max e os escombros dela foram encontrados no fundo do rio Isar,
tá? No caso, são várias pedras, grandes pedras, tá? São cerca de 150 pedras e outros objetos que são ruínas da sinagoga. Aí da Alemanha, meu caro Matias, a gente vai para os Países Baixos, com uma notícia importante, tá? Por quê? Porque os Países Baixos podem eleger o primeiro partido antiverde da Europa. E eu já vou explicar porque eu tô falando isso, tá? Ainda bem que o Matias ainda tá meio doente, porque senão ele já teria feito uma piadinha clubista aqui, né? Já que ontem o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, né? Tirando esse elefante aqui da sala. Né? Mas por que eu digo isso, meu caro Matias? Porque o Mark Rutte, né, o primeiro-ministro dos Países Baixos, que é o recordista de permanência no cargo, né? Ele está no cargo desde 2010 e é líder do Partido Conservador VVD desde 2006, ele anunciou sua renúncia. Tá? O que aconteceu? Né? Os Países Baixos eram governados por uma coalizão frágil. Né? A gente repercutiu isso aqui em 2021, era bem no meio da pandemia, e aí ele renunciou por conta de um possível escândalo relacionado à fraude no aparato de bem-estar social infantil. E aí a eleição teve um baixo comparecimento eleitoral, até por conta da pandemia, e aí a coalizão resultante, né, era uma coalizão delicada, né, entre o conservador VVD, que é o partido conservador histórico, né, dos Países Baixos, né, os democratas liberais do D66 e os dois partidos democratas cristãos, né, que nas siglas são CDA e CU. CU, tá, gente, o que eu falei. Né? E o que aconteceu? Os partidos estavam debatendo sobre a nova, entre aspas, aqui tá muitas aspas, tá, gente, porque eu tô fazendo uma analogia, né? A cota de asilados, pessoas que podem solicitar asilo nos Países Baixos. Lembrando, asilo, refúgio e imigração são fenômenos diferentes. E chegaram a um impasse, especialmente pelo fato de que o Rutte e o seu partido conservador queriam limitar o direito de reunião de pessoas que já estivessem no país. Tá? Então, se você tem um cidadão sírio que está nos Países Baixos, ele pode trazer a esposa, por exemplo. Tá? Os outros partidos queriam manter a lei como está, e o Mark Rutte queria endurecer essa possibilidade. Junto com isso, entra o fato de que os Países Baixos estão sofrendo uma inflação muito alta, ligada especialmente ao alto preço dos aluguéis e do gás natural. Os aluguéis porque é um país de grande densidade demográfica e de interesse turístico, e do gás natural por quê? Porque os Países Baixos, embora seja um grande produtor de gás natural, sofre com as consequências da guerra na Ucrânia. Então a coalizão ruiu e o Mark Rutte renunciou, estabelecendo, né, eleições para 22 de novembro. Junto com isso, o Mark Rutte anunciou sua aposentadoria da política. Tá? Ele que, repito, chefia o Partido Conservador há quase 20 anos e era o premier dos Países Baixos desde 2010, ele que é o recordista de permanência no cargo. Tá? Então teremos eleições nos Países Baixos com uma nova liderança do principal partido do país, que é o Partido Conservador. E por que eu falei de um partido anti-verde? Nos últimos anos, nós tivemos o crescimento de diversos partidos verdes na Europa, como a gente repercute aqui. E nos Países Baixos, nós tivemos, especialmente durante a pandemia, alguns dos nossos ouvintes talvez se lembrem, né, aqueles diversos protestos de fazendeiros e agricultores, que foram motivados especialmente em 2019, e aí eu vou falar algo nojento aqui, mas é porque talvez vai ajudar as pessoas a lembrarem, né? Foi aquele protesto que os fazendeiros jogaram esterco de vaca nas estradas para bloquear. E eles estavam protestando contra o quê? Contra as leis ambientais, especialmente a ideia, né, de taxar o pum da vaca, né, emissão de metano. Inclusive tinha ali a proposta de reduzir o rebanho bovino neerlandês, né? E assim, as vaquinhas neerlandesas são um símbolo do país, né? Todo mundo conhece lá aquele chocolate que usa a vaquinha como símbolo, né? Mas aquele chocolate é suíço. Aquele chocolate é suíço? É. Então esquece o que eu falei. Então eu viajei, né? Mas tem a moça leiteira do Leite Moça.
Da Batavo. Da Batavo. Da Batavo, justamente. Né, Batavo vem de Batávia. Né? Então eu não tô tão louco assim, né? Mas como vocês podem ver, o meu cérebro vai derretendo a partir da gravação. Então a vaca gordinha, malhada, né, leiteira e tudo mais. E aí, você quer taxar o pum da vaca e tudo mais. E os manifestantes, eles fizeram um ponto muito interessante na época, que era, olha só, a gente é o país da Royal Dutch Shell, uma das maiores petrolíferas do mundo, e vocês querem taxar a vaquinha? O fato é, esses fazendeiros se articularam e criaram o próprio partido, né? O Partido do Movimento Agricultor Cidadão, que a sigla em neerlandês, meu caro Matias, vira BBB. Tá? Não tem nada a ver com Big Brother Brasil, porque é o Boer Burger Beveging, né? O Boer, inclusive, de fazendeiro. E né? O BBB que é neerlandês, originalmente. Não, o BB. O Big Brother. O Big Brother, né? Originalmente neerlandês. Isso, da Endemol. Né? Burger é cidadão, né? De quem vive na cidade, do burgo, né? E come hambúrgueres. E aí o que acontece? O BBB, ele... Assim, você tem vários partidos, historicamente, que são contra causas ambientais. Né? O Partido Republicano nos Estados Unidos, enfim. Mas o BBB talvez seja um dos primeiros partidos que foi criado especificamente para ter uma bandeira anti-verde, anti-ambiental. Ele foi criado para isso. Tá? Não é que ele é um partido a favor do status quo. Não, ele é um partido que foi criado em reação. Né? E... Eles mesmos declaram que o Partido Verde e o Partido dos Animais, né, a gente já falou desse partido aqui vários anos atrás, porque é curioso, né, que é um partido que é contra a exploração animal, é basicamente um partido que tem como uma das plataformas deles o vegetarianismo. Né? Eles colocam que esses são os seus principais rivais. Hoje, na Câmara Baixa dos Países Baixos, né, o Partido dos Animais tem 7 cadeiras, possuem 6, desculpa. O Partido Verde tem 8 e o BBB tem 1 nas eleições de 2021. Porém, esse ano, algumas semanas atrás, né, nós tivemos a eleição para o Senado, em que o BBB ficou com 20,6% dos votos e conquistou 16 das 75 cadeiras, que é mais do que os dois partidos ambientalistas somados. E hoje... 14 de julho de 2023, dia da queda da Bastilha, o BBB está liderando a intenção de voto, empatado com o conservador VVD com 27% dos votos. Tá? Como comparação, na última eleição, o VVD teve 22%, menos do que o projetado hoje para o BBB. É claro, ainda tem 4 meses para a eleição, até lá o BBB pode se desgastar, porque hoje ele tem essa posição, entre aspas, confortável, né, do discurso antissistema, é um partido eurocético, é um partido que quer posições mais rígidas em relação à migração, é contra a federalização da União Europeia, né? Mas é especificamente um partido criado por fazendeiros para ser um partido anti-causas ambientais. Até porque os Países Baixos são uma potência agrícola, né? Os Países Baixos são um país relativamente pequeno, né? Tá ali na parte de baixo da tabela dos países em tamanho, né? 100º, 30º, alguma coisa assim. Mas é uma potência agrícola, dos maiores produtores do mundo, de leite, de batata, de vários outros produtos, né? Então vai ser interessante porque os Países Baixos podem ter o primeiro governo anti-verde da Europa como consequência dessa renúncia do Mark Rutte, que vai, sei lá, vai ficar andando de bicicleta, né? Porque ele faz tudo de bicicleta. Né? E também nos Países Baixos, meu caro Matias, aí outras 3 notícias. Uma delas é que na esteira, né, dessa dissolução do governo, a ministra Sigrid Kaag, que era a ministra das Finanças, disse que vai abrir mão do seu cargo, afirmando que a sua família tem recebido diversas ameaças de grupos de extrema-direita, inclusive seus filhos. Ela, que não é do Partido Conservador, ela é do Partido Liberal Democrata, né, o D66, que é o Liberais Democratas, e ela disse que ela e sua família têm se tornado alvo de ataques devido às suas defesas de bandeiras progressistas. Tá? Outra notícia é que os Países Baixos vão proibir eletrônicos em sala de aula. Tá?
Não é assim, o professor vai poder confiscar e tal. Não. Tablet, computador, smartwatch e celular terão que ser deixados em armários, tá? E não poderão entrar na sala de aula, com o governo neerlandês afirmando que existem cada vez mais evidências de que celulares e telas têm um efeito danoso durante as aulas, diminuindo o poder de concentração e o desempenho estudantil. Se eu com Walkman já me distraía no ensino médio, imagina com um gadget desse. Matias, pro nosso ouvinte que tá prestando vestibular agora, o que é um Walkman? Então, era um tocador de fita cassete. E o que é fita cassete? Era o... sei lá... Não sei nem como explicar. Pois é um objeto mágico. E pra poupar pilha, você colocava um lápis ou uma caneta no meio da fita cassete para rebobinar, tá? Rebobinar, gente, quando você... Pois é, né? É outra geração. Mas não, entendeu que o Walkman é fácil, é porque você não manja das coisas, era só falar aquele negócio do Guardiões da Galáxia 1. Que eu não que o Star-Lord tem que pegar. Eu não manjo essa referência. Pois é. E finalmente, em relação aos Países Baixos, meu caro Matias, o governo neerlandês anunciou que vai devolver 478 artefatos para a Indonésia e o Sri Lanka, né, que foram levados para a Europa durante a dominação colonial desses territórios, incluindo o chamado Lilkes Cannon, tá? Que é um pequeno canhão, tá? Não é um canhão muito grande, mas é um pequeno canhão de bronze encrustado de joias, tá? Ele que é do século XVIII. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a França. A gente vai acabar passando um pouco rápido por essa notícia que vocês vão ouvir agora, porque o que acontece, né? No último Xadrez Herbal, que foi ao ar antes desse, né? A gente comentou, infelizmente, da morte do rapaz francês de ascendência argelina, chamado Nahel Merzouk, que foi morto por um policial numa parada policial. Depois escreveu uma coluna sobre isso e tal. E, como consequência dessa morte, né, que está sendo investigado inclusive como assassinato, nós tivemos uma semana de intensos protestos por toda a França, tá? Que deixaram pelo menos 2 pessoas mortas, tá? Centenas de pessoas feridas, mais de 3.000 pessoas foram detidas e mais de €500 bilhão em danos a propriedades e veículos, tá? Aqui, primeiro, mencionar, né, que dentre os ataques a propriedades, nós tivemos muitos ataques a propriedades públicas, porque a média de idade das pessoas detidas, meu caro Matias, foi de 16 anos, ou seja, foi um protesto guiado especialmente pelas juventudes das periferias das grandes cidades francesas, uma maioria de pessoas de ascendência argelina, marroquina ou da África subsaariana. E um dos ataques foi, inclusive, a uma biblioteca histórica de Marsella, né, que foi incendiada, mas felizmente, aparentemente, o acervo dela saiu intacto. Um outro episódio bastante violento foi contra a casa do Vincent Jeanbrun, o prefeito de La Haye-de-les-Roses, que é uma cidade da Grande Paris, e esse ataque, né, em que quase incendiaram a casa dele, com a esposa e os filhos dele dentro da casa, está sendo investigado como tentativa de assassinato, inclusive, tá? Algumas imagens foram bastante fortes, circularam pelas redes sociais, né? Vários perfis compartilharam, inclusive muitas vezes com manchetes e frases sensacionalistas do lado. O Emmanuel Macron, né, embarcou como o Matias. Né? O Matias foi genial quando definiu o Emmanuel Macron como o Michael Scott da vida real. Né? O Michael Scott é o personagem do Steve Carell em The Office. Ele disse que a culpa da violência era do videogame, né? E que o... É tão anos 90 essa retórica, né? Pois é, né? E que os pais poderiam ser multados, inclusive, né? Caso permitissem que os adolescentes, que os jovens fossem às ruas.
E aí tem o ponto principal disso tudo, que é uma coisa que eu e o Matias, a gente fala disso aqui desde o início do Xadrez Herbal, a gente recebeu várias críticas, inclusive, certamente vai ter pessoas comentando isso agora, que é o seguinte: toda vez que ocorrem episódios desse tipo, né, ou episódios envolvendo terrorismo de extremistas islâmicos na França, sempre existe, né, a retórica fácil e simples e populista de falar, isso é culpa da imigração, né? Tem algumas pessoas que são mais diretas no racismo dela e falam, né? Teve um perfil grande no Twitter brasileiro falando que era culpa dos africanos, né? Falando exatamente assim, é culpa dos africanos, é culpa da imigração, coisas desse tipo. Aí a gente vai fazer o lembrete que a gente sempre faz, que é o seguinte. Por exemplo, o Mbappé, né? Eu imagino que todos os nossos ouvintes sabem que é o Mbappé por causa da última Copa do Mundo, especialmente, né? O Mbappé é um jogador de futebol da seleção francesa, negro, jovem. Ele é nascido em Paris, tem 24 anos de idade. O pai dele é de origem camaronesa, inclusive ele essa semana estava em Camarões, né? De férias. E a mãe dele é de origem argelina, tá? Mas ele é nascido em Paris, ele é cidadão francês de nascimento e ele joga pela seleção francesa. E ele soltou uma nota, né, nas suas redes sociais, dizendo que entendia a frustração dos protestos, entendia a raiva contra a violência policial, que está ali na origem das circunstâncias da morte do rapaz, porém que aquilo não era uma maneira de agir e tudo mais. Por que eu estou citando, né, o Mbappé? Porque, repetimos, né, ele é talvez hoje um dos franceses mais conhecidos do mundo, né? E quando você fala dessa questão, né, da violência, a culpa da imigração, o que eu e o Matias a gente sempre lembra aqui no programa, sempre quer bater essa tecla, é que isso é um discurso populista fácil. Por quê? Porque a imigração, você pode barrar todo mundo na fronteira amanhã, se você quiser, né? Agora, é importante lembrar que o rapaz que morreu, que estava dirigindo o carro e que a polícia disse que avançou com o carro, ele estava ameaçando outras pessoas, ele já teria tido outros problemas, enfim. O fato é, ele era um cidadão francês. O Mbappé é um cidadão francês. O Enzo Zidane é um cidadão francês, filho do Zinedine Zidane, um cidadão francês, filho de outro cidadão francês, no caso, né, o Ismail Zidane, que nasceu na Argélia em 1935, quando era parte da França. Então, essas pessoas, esses jovens da periferia, esses criminosos em alguns casos, que cometeram crimes de fato, tá? Obviamente não foram todos, né? Eles são cidadãos franceses, gente. Então você falar que a culpa é da migração, a culpa é do imigrante, é um discurso populista fácil. Por quê? Porque aí você tapa o sol com a peneira de que hoje você tem problemas muito intensos na França ligados a racismo, demografia, bairros onde essas pessoas vivem, e que esses problemas muitas vezes são ocultados pelo próprio fato de que a Constituição francesa não permite que o censo pergunte coisas como identificação racial da pessoa. Com a ideia de ser algo completamente republicano, né, você acaba ignorando alguns aspectos da demografia. E aí você pode dizer, né, e aí vai ter gente falando... Não, e ferindo o preceito da autodeclaração. Isso, né? E aí, eu vou até sugerir uma leitura extensa, tá? Mas é da Newsline Magazine, que para mim é um dos veículos mais interessantes digitais hoje, é um texto da Lydia Wilson, cujo título é, depois o link vai estar no site da Xadrez Herbal, tá? France's Constitution is blind to race. Does that make it racist? Interrogação. A Constituição francesa ignora questões de raça. Isso faz dela racista? Então, aí alguém pode dizer,
Mas o Mbappé, ele não é um francês de verdade, né? O que as pessoas querem dizer com francês de verdade? Um francês branco... Não, que rolou fortemente da conquista da Copa do Mundo pela França em 2018, mais recentemente, mas que vem desde 98 e que era a retórica do Jean-Marie Le Pen. Isso, né? Quando o atleta negro ganha, ele é estrangeiro, né? Quando ele perde, ele é estrangeiro. Não, quando ele ganha, é francês. Pro Jean-Marie Le Pen, mesmo ganhando, era estrangeiro. Isso. Ele não se sentia representado por aquela seleção que tem lá até gerou o termo, né? O outro BBB, né? Que era o Black, Bleu et Bleu. Blanc. Preto, azul e branco. Não, era Black... Bleu é um termo pejorativo para os árabes. Ah, tá. E aí, né, então o Jean-Marie Le Pen vai falar, não, o Mbappé não é um francês de verdade porque ele não é branco, um branco católico, né, nascido em Paris, né? Só que vamos lembrar... De origem gaulesa. De origem gaulesa, né? De origem... Não, romano-gaulesa. Romano-gaulesa, né? Essas pessoas, eles são cidadãos franceses porque os seus pais ou seus avós nasceram como cidadãos franceses porque a França dominou os territórios onde eles nasceram. Porque, por exemplo, a seleção de 98 tinha brancos de origem estrangeira, né? Como o Djorkaeff, que é de origem armênia. O Pires, que é Pires, né? Isso. Que é origem portuguesa. Então, assim, essas pessoas não foram para a França foi até essas pessoas, né? Porque, vamos lembrar, as pessoas nascidas nas antigas colônias francesas, antes da independência, são cidadãos franceses. Se os seus filhos nascerem na França, são cidadãos franceses também. Então, novamente, o Ismail Zidane, um berbere, nasceu na Argélia em 1935. Ele era cidadão francês. Aí o filho dele nasceu em Marsella em 72, o Zinedine Zidane, é um cidadão francês também. E aí o neto dele, que nasceu em Bordeaux em 95, o Enzo Zidane, é um cidadão francês também. Então, o discurso da imigração, o discurso de contra o imigrante, é um discurso que é muito fácil. Por quê? Porque assim, se uma das pessoas detidas, gente, né, a gente falou, teve milhares de pessoas detidas. Se uma delas é um cidadão brasileiro, por exemplo, ele é deportado da França e acabou. Mas você vai fazer o que com um cidadão francês? Você não tem como deportar ele, você não tem... Ele não vai virar uma pátria. Isso, né? Então assim, aí você vai ter gente dizendo, não, tinha que caçar a nacionalidade. Isso tem outro nome, né? Porque é essa ideia do francês de verdade, né? Que é o choque entre você ter uma França cosmopolita, descendente de um grande império colonial, versus a ideia de um etno-estado francês, né? Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente queria lembrar, porque sempre vai ter isso, a culpa é dos imigrantes, blá, blá. Segundo o censo francês de 2020, tá, meu caro Matias? 12,8% é estrangeira e outros 4,6% são franceses, cidadãos franceses que adquiriram a nacionalidade. Ou seja, 84% da população do país é francesa de nascimento, tá? Então você falar, é a migração, é o estrangeiro, é não sei o quê, é uma solução também muitas vezes fácil, tá? Porque, repito, o rapaz que morreu era cidadão francês. A maioria dessas pessoas que estavam nas manifestações são cidadãos franceses. É você ignorar que na periferia de Paris, onde você tem diversos problemas e você tem um choque cultural e tudo mais, vivem cidadãos franceses. Mas eles vivem mais como argelinos, eles falam árabes entre si. O porquê isso acontece? Aí essa é a pergunta, é uma pergunta muito mais difícil de ser feita e de ser respondida. Eu não sei a resposta, inclusive, o Matias não deve saber a resposta. Precisa de uns 10 doutorados em ciências sociais, em antropologia, em economia, em saúde pública, tá? Para conseguir chegar numa resposta viável, tá? Por conta dos protestos, inclusive, né? A discussão sobre uma mudança na lei migratória, justamente, ficou travada no parlamento francês e aí a gente cruza os Pirineus, né? Vamos para a Espanha, né?
com 4 notícias, né? 4 notícias e uma pesquisa de opinião. Né? Uma notícia é que a Espanha encerrou as suas investigações sobre o uso do aplicativo Pegasus para espionar integrantes do próprio governo espanhol, dizendo que não foi possível prosseguir devido à total falta de cooperação do governo israelense, já que o aplicativo é desenvolvido em Israel. Outra notícia é que a Marinha Espanhola resgatou 86 pessoas vindas do Senegal, perto das Ilhas Canárias, porém, apenas esse ano, segundo a ONG Caminando Fronteiras, pelo menos 951 pessoas morreram, incluindo 49 crianças, nos primeiros 6 meses do ano, tentando chegar na Espanha por mar. Tá? Essas pessoas tinham 14 nacionalidades: Argélia, Camarões, Comoros, Congo, né, no caso a República Democrática do Congo, Etiópia, Guiné, Costa do Marfim, Mali, Marrocos, Gâmbia, Senegal, Sri Lanka, Sudão, Síria e acabou. Então, infelizmente, pelo menos 951 pessoas morreram apenas tentando chegar na Espanha, tá? Especialmente as Ilhas Canárias. Lembrando que as Ilhas Canárias estão mais próximas do continente africano do que da Europa. Isso. A União Europeia, falando em Europa, né, o Parlamento Europeu retirou a imunidade parlamentar do ex-governador da Catalunha, né, o Carles Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha. Ele que tinha imunidade, né, por ter sido um europarlamentar. Isso significa que agora ele pode ser extraditado pela Bélgica para a Espanha. E finalmente vamos lembrar que no outro domingo, dia 23, teremos eleições para o Parlamento Espanhol. Tá? As pesquisas hoje colocam o PP, né, o Partido Conservador, disparado na frente, com cerca de 34% das intenções do voto na média. Em segundo lugar fica o PSOE, né, o Partido do Centro-Esquerda, ali com algo perto de 27% dos votos. E, em terceiro lugar, temos basicamente um empate técnico entre o Vox neofranquista e o Sumar, que une diversos grupos de esquerda e de esquerda radical. E aí a gente vai repetir o comentário que nós já fizemos aqui. O grande fator decisório, né, dessa eleição será se o PP nacional terá ou não tabu em fazer coalizão com o Vox, né? O PP, em algumas regiões da Espanha, não fez coalizão com o Vox, tá? Preferiu não fazer. Em outras regiões fez, e o PP e o Vox está no governo. Tá? Resta saber qual vai ser a postura do PP nacional. Se o PP topar fazer uma aliança com o Vox neofranquista, esse vai ser o próximo governo espanhol. E aí, meu caro Matias, da Espanha a gente vai passar rapidamente pela Noruega, tá? Já que o país anunciou a descoberta do potencial maior reservatório de fosfato do mundo, né? Lembrando que fosfato é muito importante para fertilizantes e também agora para a indústria, né, de baterias, energia elétrica, painéis solares. Né? Hoje, uma das principais fontes de fosfato no mundo é o Saara Ocidental, por isso que o Marrocos ocupa aquele território, tá? Não é porque o Marrocos quer conquistar 28 territórios à sua escolha, sabe? E aí descobriram esse grande reservatório na Noruega, essa grande reserva na Noruega, melhor dizendo, e o curioso é o seguinte: ela pode suprir as necessidades do mundo pelos próximos 50 anos. Então veja, a maior reserva já encontrada pode suprir a necessidade mundial por 50 anos. 50 anos, gente, não dá tempo do seu neto chegar na vida adulta, tá? Pensando na maioria dos nossos ouvintes. Claro, se você já tem netos, né, não conta. Estou pensando aqui na faixa, na média, né? Então, assim, né, pensando no nosso ouvinte de 20 e poucos anos, que é a média do ouvinte de podcast brasileiro, né? 30 e poucos anos, quero dizer. Né? Então, assim, não é mais fácil reduzir o consumo do que ficar tentando explorar todas as reservas possíveis? Enfim,
questões. E, finalmente, 3 notícias da União Europeia como um todo, né, ou de projetos europeus. Né? A Europa, né, o Conselho Europeu, na verdade, afirmou que vai restaurar, né, o projeto de criar o euro digital, né, que, assim, vai ser uma espécie de Pix do euro, tá? União Europeia e Nova Zelândia assinaram um acordo de livre comércio, tá, que pretende, em 10 anos, aumentar em 30% o comércio entre o bloco e a Nova Zelândia, depois de 4 anos de negociações. A ideia é aumentar para em cerca de 4 bilhões e meio de euros. E, finalmente, a Agência Espacial Europeia lançou o satélite Euclides, tá? Que é em homenagem, né, ao pai da geometria, justamente, que vai pesquisar algumas das galáxias mais distantes conhecidas pelo homem.